Olá, graça e paz, aula 3 da nossa série de mensagens sobre identidade, e hoje nós vamos falar de algo muito importante, chave no processo de construção da nossa identidade, que são os nossos pensamentos. Você já parou para pensar na importância dos seus pensamentos? Eu gostaria de começar aqui com uma frase muito forte, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção. Você é aquilo que você pensa todos os dias. Eu sou aquilo que eu penso todos os dias. Muito forte, né, essa afirmação? Muito forte. E imagine que a sua mente, eu tenho até um quadro aqui para tentar fazer um desenho. Imagina que a sua mente, a sua cabeça, imagine que aqui é como se ela fosse uma tela. Imagina uma televisão, ok? E imagina que isso aqui é a nossa mente. Então é como se Deus tivesse nos criado, né, com uma televisãozinha embutida. E aqui nessa televisão passam todos os nossos pensamentos. O que são esses pensamentos, né? Eles podem ser imagens que aparecem para você. Então você tá lá, talvez cozinhando, trabalhando, e de repente você pensa numa fruta que você tem que comprar. E aí imediatamente lá no seu cérebro aparece, né, na sua tela aparece lá o desenho da fruta. Aí você vê a imagem daquela fruta. Ele é um pensamento que veio. Aí desse pensamento, dessa imagem, surge um desenrolar de ideias, não é? Mais pensamentos surgem. Então, quando você pensa na fruta que você tem que comprar, você já começa a pensar na outra coisa, na outra coisa, na outra coisa. E depois que você pensou naquilo que você tem que comprar, você já pensa, quando eu chegar eu tenho que te carregar isso, mas eu também tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer. Então, às vezes, uma imagem, uma simples imagem, desencadeia uma série de outros pensamentos. Muito interessante, né? Então, imagine que nessa tela você vê imagens, muitas delas, todos os dias. Umas são bem fortes e elas têm um sentido. Outras, a princípio, elas não têm algum sentido para você, né? Ainda. Outra coisa que os nossos pensamentos são, às vezes eles são como histórias, né? Então você tá na sua casa e de repente vem você tá lavando louça, vamos imaginar assim, você tá ali lavando louça, botando a louça na dishwasher, e imagine que ali você começa a pensar, ok, aquela pessoa vai vir me visitar e ela vai chegar aqui na minha casa e, ai, que saudade que eu tô dela, ai, aí eu tenho que preparar, né, o quartinho para ela ficar, né, a cama, eu tenho que comprar as comidas, né, que ela tem que comer, tá aqui uma uvinha para representar a comida, e aí a gente tem que ir em alguns lugares juntos, e você começa a tocar uma imagem, um filme. Então, o primeiro tipo de pensamento é uma imagem fixa. Você vê aquela imagem que desencadeia 7 pensamentos. O outro tipo de pensamento é como se fosse um filme, um movie, né? Que vai acontecendo. E esse pensamento, ele é mais longo, né? Porque ele vai se desenrolando e você vai tocando aquela história ali na sua cabeça, os personagens. Mas se acontecer isso, mas se eu chegar lá atrasada, vai acontecer isso, as pessoas vão pensar aquilo. E aí você começa a imaginar a pessoa, começar a imaginar a sala, né, que você vai chegar, você vai começar a imaginar o rosto das pessoas. Olha só, uma história formada na tela, né, da sua televisão que Deus deu para você. Muito interessante, né? Outra coisa, nós temos ideias. Ideias, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, né? É aquela lampadinha que às vezes aparece, né? E aí você tem ideias. Às vezes são ideias conectadas a algumas coisas, às vezes não. Não tinha pensado nisso. Ideias. Às vezes lembranças. Você começa a tocar, né, como um ciclo, aquela lembrança, tá? Ela começa, ela termina e fica naquele ciclo, aí você se distrai, logo depois, mais tarde, vem aquela lembrança de novo e você começa a lembrar nela e fica aquilo ali tocando na sua mente. Músicas, às vezes você tá fazendo alguma coisa e vem aquela música que fica tocando, e às vezes você pensa na música
E às vezes você imagina, às vezes, alguns instrumentos, às vezes você imagina quem né, lida com música, as notas subindo e descendo. Às vezes você só pensa no lugar onde você ouviu aquela música. Eu ouvi a música naquele lugar e aquilo ali já te traz de novo. Às vezes alguma história, às vezes alguma memória, às vezes alguma imagem. Né? E às vezes palavras, né? Às vezes a nossa mente, ela pensa, vem assim palavras. Fazer isso, ligar para isso. Já parou para pensar todo esse acontecimentos, nessa festa, nesse trabalho que acontece diariamente dentro da minha e da sua mente? Que interessante, né? Aqui palavras, eu vou botar aqui, ó, ABC, né? O ABC. Então você imagina que dentro dessa tela que Deus nos deu, que Deus nos colocou, que é o nosso cérebro, né? Mas imagina que é como se ela estivesse aqui, né? Diante aqui da sua cabeça. Nessa tela, a quantidade, a variedade de coisas que você produz durante o dia. Você imaginou já isso? Interessante que nós produzimos cerca de 70 mil pensamentos. A Universidade da Califórnia fez essa pesquisa, né? Esse estudo. 70 mil pensamentos por dia. E apenas 80% deles são jogados fora, são pensamentos inúteis. E apenas 20% dos 70 mil pensamentos são pensamentos que vão trazer algum benefício, produzir em nós algum senso de mudança, de alegria, de evocar algum sentimento, vai fazer algum sentido pra gente. Então você imagina o quanto a nossa mente trabalha durante o dia. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já houve vezes de eu estar em casa o dia inteiro e nem estar trabalhando tanto, só mesmo fazendo as coisas do dia a dia, mas naqueles dias que são mais tranquilos, né, mais pacatos, onde o silêncio está presente, às vezes é onde a gente mais pensa, né? E de você chegar no final do dia, já aconteceu isso comigo, e falar assim, nossa, tô tão cansada hoje, minha mente parece que tá pesada. E esses foram os dias onde eu mais dei corda aos meus pensamentos. E geralmente quando você se sente cansada no fim do dia, porque você pensou muito, você criou bastante pensamentos, geralmente foram pensamentos que foram contra você, ou contra a sua família, ou pensamentos de derrota, ou pensamentos de limitação, de falta, de que não vai dar certo. Muitos deles, são 70 mil, você não tem como ter noção de todos eles, né? Mas muitos deles, eles te afetaram de uma maneira negativa e roubaram a sua energia. Olha só que interessante, durante o dia inteiro, sua energia foi sendo roubada no processo de produção de pensamentos negativos, de pensamentos contrários, de pensamentos de julgamento, né, contra outras pessoas ou contra situações que você não sabe o que está acontecendo e você está ali, será que é isso, será que é aquilo, será que é isso, será que é aquilo? Uau, é importantíssimo que eu e você dê atenção a partir do dia de hoje aos pensamentos. Um dia, Deus abriu os meus olhos e me revelou a importância dos meus pensamentos, porque senão eu nem estaria aqui. Porque a pessoa que não controla os pensamentos, ela não tem acesso à sua identidade, ela não pode ter acesso ao reino de Deus, porque os nossos pensamentos precisam ser curados, os nossos pensamentos precisam ser renovados, eles precisam ser filtrados. Essa é a verdade. Lembra daquela frase que eu falei para você no início? Você é aquilo que você pensa todos os dias. Uau! Deixe isso cair no seu coração e que em nome de Jesus isso te seja revelado. Que não seja apenas um conhecimento, mas que isso venha destravar a sua vida de agora em diante. Em todas as áreas da sua vida, você vai entender a importância do pensamento e aonde os seus pensamentos podem te levar. Uau! Preste atenção nos filmes que você toca ali. Quais filmes têm passado na tela da sua imaginação? É interessante que muitas pessoas dizem que a imaginação, né, que é esse processo de criação de pensamentos, de histórias, que esse processo, ele termina na infância, né? Muita gente ensina isso, né? Eu meio que fui ensinada isso, né, pela vida. Falei, agora você cresceu, você é adulto, né? Você não imagina mais. Isso é uma mentira.
E que esse vídeo possa quebrar isso, essa mentira dentro do seu coração, em nome de Jesus. A imaginação foi algo que Deus deu ao homem. Que Deus deu ao homem. Agora você imagina o processo de criação de Deus, onde Deus criou todas as coisas. Imagina a mente de Deus como, né, um redemoinho de ideias, de cores, de coisas maravilhosas rodando dentro de Deus, girando dentro de Deus. E Deus imaginando aquelas coisas para que elas viessem a existir. Você acha que o nosso Deus, que tem todo o poder de criação dentro dele, ele não deu também a nós o poder de imaginar para criar? Sim, nós fomos feitos imagem e semelhança do nosso Pai. E se ele tem o poder de imaginar, gerar, mover coisas dentro dele para que elas venham à tona, para que elas sejam criadas, eu e você podemos fazer o mesmo. Ah, mas meu pensamento não tem poder nenhum. Não? Será que não? Será que os seus pensamentos não estão ditando a pessoa que você é hoje? Os seus pensamentos não estão colocando você na posição que você está hoje? Nós precisamos filtrar os nossos pensamentos, nós precisamos prestar atenção nos nossos pensamentos. E por que a importância dos nossos pensamentos? Por quê? Porque tudo isso aqui que acontece dentro da nossa tela, da nossa mente, ela influencia, olha só, hein? Os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e os nossos ações. Meu Deus. Ai, tô sentindo tão triste hoje, nossa. Isso é um acúmulo de pensamentos ruins, limitantes, pensamentos de morte, pensamentos de derrota, que infelizmente caíram para o seu coração e agora estão provocando emoções. Toda emoção, ela é provocada por um pensamento. Então, seus pensamentos ativam as suas emoções. Então, se você quiser ter emoções saradas, você precisa ter pensamentos sarados, pensamentos corretos, pensamentos baseados na verdade. Ah, mas os pensamentos não têm poder. Eles influenciam suas emoções e eles influenciam as suas ações. Porque aquilo que você pensa que você é capaz de realizar é aquilo que você vai fazer. Ah, eu não tenho força para fazer, ir para uma academia, eu não tenho força para cortar minha alimentação, eu não tenho força. O seu pensamento está roubando a força da sua ação. Então você está acreditando de que as suas ações estão paralisadas, de que você não tem poder de influenciar as suas ações. Por quê? Porque você acreditou aqui primeiro. Você viu aqui primeiro. A indústria milionária de filme. Por que será que ela tem esse alcance? Porque ela tem o poder de te levar a um novo lugar, te colocar numa nova realidade. Viver, nem que seja por 2 horas, uma história de alguém. E aí, às vezes você se imagina ali, ou você chora com aquele personagem, você sente a dor daquele personagem. Então, os filmes, eles te ajudam a imaginar. Claro que ele já traz a imaginação pronta, né, para você. Mas o filme é mais nada do que uma tela reproduzindo uma história. E esse é o poder que você tem de fazer o mesmo com a sua vida, com os seus pensamentos. Uau! Você tem o poder que Hollywood tem. Mas você vai usar você como seu personagem, a sua família, as pessoas ao seu redor, as circunstâncias. E você vai criar o filme que você quer viver. Você vai criar nos seus pensamentos, todos os dias, o filme, a história que você quer viver. Isso é lindo, queridos. Eu estou muito impactada com o poder dos pensamentos há muito tempo atrás, porque os pensamentos, eles fazem parte também, né, do livre-arbítrio de Deus, né? Porque se Deus não quisesse que nós pensássemos, que nós tivéssemos um pensamento lógico ou crítico, Deus não teria nos dado o livre-arbítrio. Os anjos, por exemplo, eles trabalham em missão. Então, eles recebem uma missão do céu e eles descem para nos servir. Debaixo de uma missão. Eles não criam a missão para mim e para você. Eles obedecem à missão do céu.
Eles não têm esse poder de pensar crítico, né? De avaliar, analisar, de criar. Mas eu e você temos. Ah, mas como é que eu vou criar? Você cria aqui primeiro. Você cria aqui e você declara aqui. Esse é o canal que você tem para usar. E esse é o jeito que você tem de liberar o céu na terra. Você pensa os pensamentos que Deus tem para você, que a Bíblia diz que você tem acesso, e você fala para que eles aconteçam. Você diz como Deus disse na criação do mundo, você diz, haja, aconteça. Mas como é que você vai falar algo se você pensa morte? Você vai falar morte? Se você pensa derrota, você vai falar derrota. Se você pudesse gravar sua conversa com as pessoas e depois chegar em casa mais à noite e ouvir elas. Uau, quantas coisas negativas, limitantes, tristes, para baixo. Quantas coisas contra você fala numa simples conversa. É hora de nós acordarmos e tomarmos o domínio sobre nossos pensamentos. Livro de Salmos 8 nos diz uma verdade muito linda, de que Deus nos colocou, né, para governar. Ele nos deu o domínio, o governo. E uma dessas áreas que nós precisamos governar é a área dos nossos pensamentos. Não adianta você ler a Bíblia, você orar, você ir para a igreja todo domingo. Não adianta você fazer isso se os seus pensamentos ainda estão aprisionados. Nós vamos falar sobre fortalezas do pensamento na próxima aula. Então eu preciso que você primeiro entenda o poder de afetar a sua vida que os pensamentos têm. Eu preciso que você entenda isso aqui comigo hoje. Que isso te seja revelado nessa aula, em nome de Jesus. Então, queridos, aquilo que você vê, eu não tenho visão. Claro que você tem. Nunca tive uma visão de Deus. Tem, você vê imagens. Isso é um tipo de visão. Você ainda não aprendeu, você ainda não valorizou aquele pensamento como uma visão de Deus, como algo que Deus quer falar com você, não é? Ainda não, mas nós vamos chegar lá, nós vamos ser treinados no Espírito para a gente poder discernir as coisas que Deus também coloca no nosso pensamento, as revelações que vêm do nosso Espírito, né? E caem na nossa mente. Então, o que você vê aqui, você vai fazer. Então, se você vê que você pode, você vai começar devagar, vai ser difícil, mas você vai conseguir provocar uma ação. Mas tudo começa aqui. E aquilo que você vê afeta as suas emoções. Então, queridos, olha só. Suas emoções, se você é uma pessoa que às vezes se sente instável emocionalmente, ou uma pessoa que se sente limitada nas suas ações, no seu poder de fazer, realizar, todo o segredo está aqui, naquilo que eu penso, naquilo que você pensa. Eu vou bater nessa tecla. As imagens, as histórias, as coisas que aparecem na sua mente, as músicas que aparecem na sua mente, as palavras que aparecem na sua mente, são essas coisas que estão dominando, controlando todo o seu jogo de emoções aqui dentro, o seu mundo emocional e as suas ações, aquilo que você faz. Entendemos isso? Entendido? Então, onde está a solução para realizarmos coisas? Onde está a solução para vivermos a nossa verdadeira identidade? Na renovação desses pensamentos. Escolha com cuidado o filme que você passa aqui, todos os dias. Escolha com muito cuidado. Lembra no passado que nós íamos a uma locadora de filmes e escolhíamos os filmes para colocar lá no nosso, fita cassete para a gente ver o filme? Escolha com cuidado, junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Nós vamos chegar nisso aí mais na frente. Mas agora eu quero que você entenda esse processo de pensamento e quão importante ele é. Então, a nossa imaginação, essa é uma arma de Deus. Deus nos deu a nossa imaginação para que a gente possa criar, gerar, produzir coisas no mundo das ideias primeiro, antes que elas sejam manifestas pela boca, elas sejam materializadas, ordenadas pela boca, para que elas possam vir a acontecer. Então é tudo aqui primeiro. A Bíblia diz o quê? Mas se transforme, Romanos 12, 2 diz o quê? Pela renovação dos seus pensamentos.
Então, se você não tem esse processo de renovação de pensamento, você vai ser a mesma pessoa que você é hoje, você vai ser daqui a 10 anos. As mesmas emoções fora de lugar, elas vão continuar estando fora de lugar. As suas ações que você não consegue fazer, produzir, avançar, você vai continuar sem poder fazer elas. Por quê? Porque você não está renovando, filtrando, prestando atenção nos seus pensamentos, no filme que você tem passado na sua mente. Uau! Os seus pensamentos vão ditar a pessoa que você vai se tornar. Os seus pensamentos vão ditar a pessoa que você vai se tornar. Se você pensar pequeno, você vai ser uma pessoa pequena. Se você pensar carnalmente, eu sou fraco, eu não consigo, eu sou pecador, eu sou pequeno, você nunca vai conseguir, você vai ser pequeno, você vai ser pecador. É isso que você vai viver. Os seus pensamentos, junto com aquilo que você fala e materializa, vão ditar a pessoa que você vai ser amanhã. Em nome de Jesus, pega essa revelação. Pega essa revelação, isso é importantíssimo. Isso pode mudar a sua vida. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos finalizar nossa aula aqui. Como nós vamos fazer para poder tomar controle do nosso pensamento? Então, vamos lá. Um exemplo prático. Eu pensei de que eu preciso achar um emprego. E eu penso, tô tanto tempo fora do mercado de trabalho, eu acho que eu não vou conseguir. Hoje tá tão assim, a disputa, né, tá tão acirrada, a competição tá tão forte, eu acho que eu não vou conseguir. E você quer arrumar um emprego, mas apenas os pensamentos que vêm na sua mente são pensamentos que você não vai conseguir, você não dá conta, você está abaixo, né, do mercado de trabalho, você não tem o conhecimento necessário. Então, o que você vai fazer? Esse pensamento, ele é limitante. Então, você já sabe que ele não é bom, né? Esse pensamento, ele traz um senso de fracasso, né? De falência, de incapacidade. Então, esses pensamentos não são pensamentos que estão batendo com o coração de Deus. Porque o padrão de Deus é um padrão de vida para te dar um futuro de bem. É o que diz Jeremias 29:11. Esse é o padrão de Deus. Então, o que você vai fazer? Esse pensamento aqui, eu não posso pensar isso. Então, o que você vai fazer? Você vai cancelar aquele pensamento da sua mente e você vai falar o contrário. Grava essa palavra aí, tá? Fica comigo. Você vai falar o contrário daquilo que você está pensando, se for mal. Então, se você está pensando isso, sobre não conseguir o trabalho, você vai parar e vai falar assim, não. Se você puder ainda falar, para que o seu ouvido possa ouvir, né? E que isso atinja os seus pensamentos, ainda é melhor. Você vai dizer não. Eu sou capaz sim, porque com Deus eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Todas as coisas. Eu posso passar dificuldade, é verdade. Às vezes eu vou passar tribulação, mas eu posso na força de Deus. Eu recebo força de Deus. Eu posso conseguir esse emprego, mesmo não estando tão bem, porque eu tenho outras qualidades. Então, eu com Deus, nas minhas qualidades que eu tenho, Ele vai me abençoar, Ele vai vai fazer eu progredir. E a porta vai ser minha. Eu creio nisso. E se essa não for a porta, Deus vai dar uma melhor. Olha só, como você cancelou aquele pensamento. Você não pode apenas deixar de pensar o pensamento. Você vai entender por que na próxima aula. Você não pode. Você precisa falar o contrário do que aquele pensamento está dizendo. Você tá em casa e você fala, poxa, tô me sentindo tão sozinho, não tenho amigos, não tenho ninguém lembra de mim, ninguém manda mensagem. Você vai parar, você vai dizer, não, eu sou amada pelo Pai e Deus já está preparando as pessoas, as conexões certas para que eu possa ser levada a essas pessoas. Porque Jesus na cruz, quando ele morreu e falou, Pai, por que me abandonaste? Jesus sofreu a solidão lá na cruz do Calvário. A solidão de não ter a presença do Pai naquele momento, porque ele era pecado. Ele era eu e você ali, pecado. Para que eu e você hoje não precise viver sozinho. Mas se você acreditar que você não tem valor e você vai ficar sozinho, você vai ficar sozinho. Porque os seus pensamentos vão ditar a sua vida. Queridos, tome nota disso, preste atenção nisso.
use a sua imaginação. A sua imaginação tem o poder, junto com o Espírito Santo. Você pode imaginar histórias lindas. Você tem o sonho de talvez orar por pessoas. Você vai começar a se imaginar chegando nas pessoas. Eu posso orar por você? E as pessoas abrindo o coração e você orando por elas. Você tem desejo de aprender mais da Bíblia, memorizar. Você vai se imaginar você abrindo a Bíblia e aquelas palavras entrando. Imagina as palavras voando assim, como se elas entrassem, saíssem da Bíblia e entrassem na sua mente. Imagina isso. Ah, mas isso aí é tão infantil. Não é infantil. Queridos, isso é o que o diabo quer que a gente acredite. Ele quer que a gente acredite que imaginar é algo infantil. Imaginar é algo inútil. É isso que o diabo quer que você acredite. Mas o nosso Pai, que nos criou com o poder de imaginar, ele diz, as suas imaginações são santas. As suas imaginações eu imagino com você. As suas imaginações vão gerar lindas coisas no reino de Deus. É aqui, querido. Você gera no Espírito, claro. Mas você precisa usar o poder dos seus pensamentos para poder colocar elas em prática, saindo pela sua boca. E depois influenciando as suas emoções e as suas ações. Você começa com pensamento, você não começa sentindo, lembra? Você não começa cheio de fé, sentindo emoção. Você começa com pensamento e falando, mesmo sem sentir, mesmo sem acreditar. Parece besteira. Eu tenho uma história curta como um testemunho. Quando eu era pequena, a gente ia a uma igreja e minha mãe dizia assim, minha filha, um dia você vai falar lá na rádio da igreja, você vai falar na rádio da igreja. Eu ficava rindo dela, eu falar na rádio da igreja, como que vou chegar na rádio da igreja? Zombava. Mas você não acredita que um dia lá nos jovens, eles estavam vendo as pessoas para falar lá na rádio e eles me escolheram. E eu fiz um convite, convidando as pessoas para estarem lá no culto dos jovens. Falei na rádio, eu tenho até a foto. Minha mãe estava me lembrando. Interessante, né? Essa foto chegou na semana que eu estava aqui para gravar o vídeo, para me lembrar isso. Uau! E tantas outras histórias, queridos. Quando eu precisava ir para o trabalho também, achar uma vaga aqui, eu não sabia o que fazer, né? Para onde ir. E encontrei essa escola. E me deu um medo, assim, de aplicar grande. Eu falei, eu não vou ficar, eu não vou fazer. E o meu esposo, né, o Leandro, chegou e falou, não, você vai fazer sim, vamos botar esse currículo aí, em nome de Jesus. Eu cheio de medo, não queria, achando que nunca, como é que vai falar inglês? Meu inglês não é bom, eles não vão me contratar, meu Deus, como é que vai ser? Assim, desse jeito. E o que aconteceu? Eu coloquei lá o currículo e eu falei, não, Deus, vai dar certo. Eu virei meu pensamento ali naquela noite, crendo com o céu. E ela falou assim, uau, seu currículo foi o último a chegar, mas a gente quer contratar você, nós gostamos muito de você. E eu peguei a vaga. E tantos outros testemunhos. Tantos outros testemunhos. Minha filha estava tentando, agora na escola, fazendo a audição para ela entrar na... Oh, meu Deus, de cheerleader. Cheerleader, né? Ser cheerleader. Na escola. E eu falei isso pra ela, falei, filha, já se vê lá dentro, já se vê com um pompom na mão, já se vê. Antes dela ir, eu peguei a mãozinha dela e falei assim, filha, toma essa terra, porque se essa terra Deus já te deu, ela é sua. Você não tem que implorar, Deus, me dá, não, ela é sua. Põe o seu pé e toma essa terra pra você. Toma ela. Você não precisa ficar pedindo, implorando, eu sou um pedinte, será que Deus vai querer? Deus não vai gostar, Deus não vai querer. Gente, Deus é por você, querido. Deus é por você. Deus te ama. Você acha que Ele ia mandar o filho dele por pessoas que Ele é contra? Por pessoas inúteis? Por pessoas que não têm valor? Não. A sua vida vale a vida do filho dele, Filho Santo, Jesus. E Ele tem prazer em te dar o reino. Prazer. É o que a Bíblia diz. Então, eu vou terminar por aqui hoje. Nós vamos falar ainda sobre o pensamento na próxima aula. A importância, né, dos pensamentos, de você controlar esses pensamentos, porque senão eles podem se tornar em fortalezas. Grandes castelos na sua mente. Nós vamos ver isso na próxima aula. E aí você pode se perguntar, uau, tudo isso pra gente falar de identidade, eu pensei que ia falar de identidade. Não tem como manter a sua identidade, receber essa identidade, manter ela viva e você andar nessa identidade sem você tomar o controle dos seus pensamentos e sem poder. Você nunca vai ser usado por Deus se você não deixar curar a sua imaginação. Então agora, para terminar esse vídeo, eu quero orar com você. E em nome de Jesus, se você puder, você vai botar a mão na sua cabeça e nós vamos declarar a liberação dos seus pensamentos, a virada deles de pensamentos de morte, de
trevas, de incapacidade, para pensamentos de vida, de prosperidade, de transformação. Eu e você, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a mente de Cristo. Isso é um longo assunto para a próxima aula, para outra aula. A mente de Cristo. Nós não temos a mente do diabo derrotada, nós temos a mente de Cristo. A mente que imagina, a mente que vê, a mente que alcança. Essa é a mente que eu e você temos. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos ela. Ah, mas como é que eu continuo na vida? Porque na mesma vida, mesmice, sem crescer. Porque você não tem renovado seus pensamentos para que eles se igualem, para que eles se alinhem com os pensamentos do céu. Então nós vamos fazer isso agora. Pai, em nome de Jesus, você vai repetir essa oração comigo. Em nome de Jesus, eu libero os meus pensamentos, eu libero a minha imaginação e eu as santifico em nome de Jesus. Eu reconheço, Pai, que você me deu essa tela na minha mente para ser usada para o teu reino, para ser santificada, para ser pura, para ser poderosa. Em nome de Jesus, eu libero hoje e eu destravo a minha mente para que ela possa ter acesso a lindas coisas, para que ela possa imaginar, em nome de Jesus. Eu libero, Pai, sobre essas pessoas que estão me ouvindo, o bálsamo do céu, cura do céu, em nome de Jesus, para que o poder delas pensarem, dessas pessoas pensarem, produzirem pensamentos, sejam usados em todo o potencial para o reino de Deus, para a glória de Deus, para o crescimento pessoal, para o crescimento das famílias, Pai. Em nome de Jesus, sejam liberados seus pensamentos e que toda mentira que foi acreditado até o dia de hoje, de que nós não podemos sonhar, que nós não podemos imaginar, que nós não temos, nossos pensamentos não têm nenhum tipo de influência, sejam quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Você é livre para sonhar, você é livre para imaginar, você é livre para pensar os pensamentos de Deus, os pensamentos cheios de verdade, para que você venha viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui ainda nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter ficado comigo. Espero que tenha sido de grande revelação e poder essa mensagem de hoje sobre a importância dos pensamentos. Que Deus possa te abençoar.